Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves. Esta semana eu fiz uma série de vídeos analisando de forma muito profunda, tanto no âmbito jurídico quanto ético e moral, as falas de alguns líderes evangélicos a respeito de práticas de abuso sexual contra menores e mulheres adultas. Percebeu-se neste período que houve um silêncio grotesco da parte de alguns moralistas, conservadores, defensores da família tradicional. Daqueles que se escandalizam com um show pirotécnico, encenativo, supostamente pornográfico, mas relativizaram a postura de um pai que achou normal e natural usar termos de baixo calão, que não são nem utilizados em um puteiro com a própria filha, demonstrando traços muito precisos de alguém que pode-se aqui suspeitar que já havia passado às vezes até dos limites de sua brincadeirinha com a filha. Do outro lado, um outro pastor evangélico que se manifestou ao dar uma suposta palestra, afirmando que uma criança ela é vítima, em alguns casos, do abuso sofrido. Olha, realmente está estarrecedor saber o quanto os pastores evangélicos estão unidos em defesa da promiscuidade, a relativização, naturalização, inclusive, por que não dizer, a legitimação da desumanidade em forma de abuso sexual contra mulheres e crianças. Vem comigo, se você ainda não é inscrito aqui no canal e realmente quer combater essa quadrilha de pastores evangélicos que tem se unido em prol da promiscuidade, que relativizam essas condutas, deixe o seu like, comente, compartilhe e marque todos os pastores possíveis, inclusive aqueles bolsonaristas. Estes são especiais. Comente, é muito importante para mim. O meu Pix está aqui aparecendo para você. Você não precisa dividir em 10 vezes no cartão, deixar de pagar o seu aluguel, a sua conta de luz, a sua água ou comprar o necessário para sua casa. Ajude se você se sentir feliz em saber que aqui tem um homem sério, honesto, preparado para destruir esta quadrilha. E isso só com o seu apoio. O vídeo que você irá assistir junto comigo agora, ele é tão nojento, ele é tão promíscuo, ele tem de tudo um pouco, tanto quanto os vídeos dos supracitados pastores evangélicos. Olha, eu confesso, às vezes o silêncio seria melhor, porque a merda quanto mais mexe, mais fede. Não saia daí, eu volto já. O pastor Anderson é aquele supostamente ex-bolsonarista, que abriu a boca, disse que se arrependeu uma forma de remorso de tudo que ele fez contra o povo brasileiro em nome de Bolsonaro. Amém. E agora ele vem a público para poder proteger, defender, amenizar e relativizar as falas, a conduta de um pastor que qualquer psiquiatra forense, psicólogo, psicanalista percebe que por trás desse angu tem caroço. Não só isso. O pastor Anderson ele vai utilizar um texto bíblico absurdamente fora do contexto, sem qualquer fundamentação exegética, entre outras, uma análise contextual, entende? Enfim,
apenas como é típico dos pastores que criam gatilhos mentais para inclusive manipularem pessoas. Mas nós vamos fazer isto juntos. Vamos tentar analisar o que este pastor, na verdade, tentou fazer ao defender esse cara. Primeiro eu quero mostrar para você, antes de tudo, o texto e o vídeo que foi publicado. Olha aqui. Aqui está o texto. Este aí ao lado, barbudo, tipo um Bin Laden, é o pastor Anderson Silva. Ele fala em nome de uma ala supostamente evangélica. E já deu para ver que esse tipo de pessoa tem alguma parecença patológica, isso é muito fato. E sempre os pastores usam aquela narrativa de perdão. Eu costumo dizer, se cair numa oitiva comigo ou num tribunal de júri no futuro, é chilindró. Porque Deus perdoa, do ponto de vista da crença deles. Mas como, para mim, Deus não existe, muito menos esse bíblico que eles acreditam, lascou tudo, né? Mas vamos lá. Olha o texto que esse indivíduo pegou para usar em defesa do Lucinho. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por duas testemunhas, pelo menos, por duas testemunhas pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que vivem em pecado, para que os outros, veja, tenham medo. Você pegou aí? Eu acredito que sim, né? Pegou, não pegou? Ok. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos este texto, cujo versículo 19 começa: Catá presbítero categorian me para decru, ectos eime impidio entrion marturio. Ok. Mas há um termo principal que está presente aí, para a gente conseguir entender, né, gente? Há um texto principal que nós devemos, um termo, vamos dizer assim, que nós temos que entender, que é o termo, primeiro, categorian, que tem um sentido de acusação técnica, de um procedimento legal e não de uma repreensão diretamente pública. Portanto, significando que, para que se leve alguém a uma acusação, é preciso categorian. Significa, se for alguma coisa técnica, uma acusação técnica, e não qualquer tipo de acusação. Esse texto por si só, eu poderia usar outras coisas aqui para mostrar. Primeiro que está falando de presbítero e não pastor. E presbítero, de acordo com o texto grego, não tem nada a ver com pastor. Presbítero era um ancião. A palavra pastor em grego, como a própria palavra episcopo, não designa absolutamente a mesma atividade ou função. Então, primeiro ponto, isso também não poderia se aplicar ao dito Lucinho, mas vamos considerar que se aplicasse também ao tal pastor. O problema é que o próprio pastor Anderson, no seu vídeo, como você irá ver, ele vai empregar um termo, uma narrativa absurda, que eu quero que você assista comigo agora. Vem pra cá. Fala pessoal, tudo bem? Vamos ponderar aqui algumas perspectivas. Sim, ele foi extremamente infeliz na fala, mas a gente não pode resumir uma timeline, resumir uma vida inteira a uma fala infeliz, tá? Ok. Olha, como eu disse,
este vídeo, ele é tão podre, ele é tão nojento, ele é tão promíscuo, quanto o vídeo do próprio Lucinho falando no evento e depois tentando se justificar. Eu fiz um comentário neste vídeo e eu quero ver se o Anderson vai conseguir responder algumas interpelações e pontuações que fiz. Eu nem farei as mesmas aqui. Mas neste vídeo de 10 minutos aproximadamente, foi um ensaio contorcionista para atenuar, amenizar a imagem dos pastores. Mas eu quero refutar esse relativismo moral, essa teologia de boteco do pastor Anderson, mostrando como eles usam os textos fora de contextos e fazem contorcionismos para tentarem, de alguma forma, apoiarem e justificarem o injustificável. Esse pastor, ele disse que não se poderia julgar uma pessoa e tirar conclusões, haja vista que o histórico desse indivíduo é um histórico, observe, gente, ilibado, que não existem rastros, não existem indícios de uma prática promíscua, de pecado, vamos chamar criminosa. Ei, pastor, teólogo de boteco, deixa-me falar para ti, é só um nome carinhoso, já que o senhor chamou a outra profetisa do Pix lá de alguma coisa, eu estou usando só uma categoria comum para quem faz uma exegese para justificar a safadeza. O capítulo de número 5 e verso 24 desse mesmo texto, nesta mesma perícope, trata claramente de que forma dever-se-á acontecer o julgamento. Então, primeiro eu expliquei que o próprio termo categoria refere-se a um julgamento técnico, portanto, de âmbito da Beit Din, vamos chamar assim, de um juízo estabelecido. Ponto. Em que se levantará oitivas, vamos usar um termo moderno jurídico, para se poder, a partir daí, determinar, e não uma investigação, vamos chamar uma persecução penal. Está aprendendo, teólogo de boteco? Então você tem catapresbítero categoriano me paraderno ectos eime epdio retrion marturel significando dizer, olha, não aceiteis ou não recebais nenhuma acusação em desfavor de um presbítero eime epdio, se não for com 3 testemunhas, portanto, julgamento e não investigação. Porque sentir-se-ia alguém, de forma injusta. Mas antes de se levar tecnicamente, categoriando uma acusação, é preciso de fato todo um processo que investigue algo que pode e se mostra verossímil. Agora, o pastor Anderson esqueceu do que diz o versículo 24, que começa, ti não antropon haimart ai, prodeloi, ei sim pro agusai, eis crisim, sindecai. Este texto diz o contrário do que ele disse. Diz que a prática delituosa, vamos usar o termo mais criminal e penal, diz que alguns homens, a prática delituosa, hamartiai, o pecado, prodeloi, vem ser revelado, e sim, proagussai, depois. Então eu estou mostrando que não tem justificativa. O senhor pastor
teólogo de boteco, querer usar um versículo 19 fora de um contexto, mostrando que há necessidade de se investigar, de se levar isso diante de perícia judiciária, do ponto de vista moderno do direito, diante de indícios claros de quem pode estar sendo suspeito de uma prática que até aquele momento poderia não ter se manifestado. Mas veja, senhor pastor teólogo de boteco, o versículo 24, ele, na verdade, consolida o versículo 19. Porque ele diz, olha, calma, porque em alguns o pecado, o crime, vou contemporizar e contextualizar ao fato. O pecado de pedofilia se manifesta, pode ser depois. A violência contra a mulher, muitas vezes leva a um processo para ser descoberto. Um comportamento, segundo os grandes cientistas da mente, do comportamento, psicólogos, psicanalistas, Freud, Michel Foucault, Lacan, aqui no Brasil, a psiquiatra forense Ana Beatriz. Então eu estou dizendo que alguns se manifestam depois, e olha o que o texto diz, e acabam manifestando. Mas como assim? Então o fato de alguém ter uma vida até o presente momento de um comportamento sociável, segundo o livro Mentes Perigosas, o psicopata mora ao seu lado, dessa ilustríssima acadêmica forense da psiquiatria, psicanálise, psicologia, neurociência, neurolinguística, de tudo, aqueles que muitas vezes têm um comportamento sociável, aparentemente moral, que não demonstram nenhum tipo de hostilidade, na verdade, são os que de fato podem estar praticando. E não só o ato em si, violentando mentalmente suas vítimas de modo a oprimi-las, a terem medo, ao ponto delas se tornarem escravas e carregarem para o resto de suas vidas a marca da violência sexual. Então o senhor pastor de porta de cadeia, mequetrefe, teólogo, porque ele disse que defende, o senhor demonstrou, além de incompetência teológica, demonstrou que não sabe nada de Bíblia. Além de pegar um texto em português e destroçá-lo, não conhece, já deu para saber que de grego não sabe, então muito menos. Quer ler a Bíblia, ainda mais em português, né? Ainda mais em português, porque se juntar todas as traduções em português não dá uma boa. E faz uma exegese. Portanto, o que nós temos claramente, isso está aí, presente no texto. Então não é o fato dele alegar que até aquele momento o Lucinho não demonstrou nenhum comportamento, porque ele tem uma história ilibada. Ei, senhor pastor Anderson, de acordo com os que estão presos hoje no Brasil, aliás, eu quero até dizer para o senhor, no seu vídeo eu comentei, só em 2024 ocorreram para mais de 70 prisões de pastores por abusos sexuais contra crianças e mulheres, seus amiguinhos. E outra, ninguém dizia que eles iriam fazer, todos eles com um histórico de uma vida ilibada e sociável. Foram pessoas vitimizadas por eles justamente por causa de pessoas como o senhor, que usou o texto bíblico isolado para dizer, não devemos. Sabe quantos casos foram abafados e pessoas continuaram sofrendo a violência por causa de um texto deste usado fora do contexto,
Pior, o senhor conseguiu ser pior do que o Lucinho. O senhor conseguiu ser pior do que ele. O senhor deveria ter vergonha na cara. O senhor conseguiu ser pior do que ele. E gente como o senhor eu trato assim. O senhor deveria ter vergonha na cara. Esse jeitinho mansinho, esse tipo de gente esconde uma patologia. Eu tenho medo. É cara de um psicopata. Eu tenho medo dessa gente. Por trás, para apoiar Bolsonaro e fazer o que fez e depois vir com a carinha mal lavada de dizer que se arrependeu, são pessoas que demonstram traços psicóticos, psicopáticos. O senhor demonstra justamente o resultado daquilo que eu tenho procurado combater aqui. A complacência, a cumplicidade, a coautoria, né? De uma quadrilha de pastores, é o termo que eu tenho que usar, que na verdade vai se retroalimentando em uma cadeia de práticas, onde a inimputabilidade é usada pela palavra. Ele é homem de Deus. Que homem de Deus que vocês são? Se vocês fossem homens de Deus, vocês oravam e as águas do Rio Grande do Sul tinham secado. Aliás, vocês tinham orado e a chuva tinha parado. Vocês ressuscitariam mortos, curariam pessoas da igreja? Vocês já mostraram algum milagre sem a intervenção da ciência? Parem de palhaçada, tomem vergonha na cara. O que o senhor fez para mim foi pior do que o que o Lucinho fez. Nós não podemos ser imitador de Iago Martins e sua trupe, né? Norma Braga, a Carol Basso, Ângelo Basso, que se tornaram especialistas em abuso e nunca sequer defenderam uma vítima. Isso, eu sou um crítico do Iago Martins e de todos esses que você falou. Agora, peraí. Então o senhor tem que seguir o Nicolas Ferreira. Deu para ver que o senhor tem uma identidade com ele, porque além de apoiar o Lucinho, ele ainda fez apologia ao nazismo. Então eu acho que o senhor realmente já tem uma postura definida e que o tal arrependimento do bolsonarismo foi um ressentimento, vamos dizer, um remorso, e não um arrependimento de fato, né? Porque, na verdade, as suas falhas... Veja, segundo... Leia um livro, gente. Eu indiquei para esse professor aí uma leitura de Freud, Lacan, Michel Foucault, Merleau-Ponty, né? Leia, senhor pastor. Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Seu Lado. Eu tenho medo de gente como o senhor, que já demonstrou um traço semelhante a de outros que eu conheço, que daqui a um tempo, se bobear, eu não duvido, a gente vai descobrir muitas coisas. Sabe por quê? Porque eu disse, inclusive, no vídeo dele lá, eu fiz um comentário: toda história e toda biografia encobre um eu que se oculta. É isto que o texto, senhor, de Timóteo, capítulo 5, verso 24, diz: porque a palavra prodeloi em sim proagussai, crissim, traz isso. O texto é claro: tinom antropon ai hamartiai, dizendo, alguns homens, o pecado se manifesta depois. Ou seja, a conduta desse indivíduo, que foi um lapso mental diante de uma audiência com mais de 1000 homens em torno, demonstra que ele, sim, dá indício de que abusava da filha. E eu tenho a certeza que qualquer especialista sério no direito, na área da psiquiatria forense, não terá outra impressão. O que o senhor fez foi dar total consentimento para que a sociedade cristã continue apoiando esse tipo de gente e ocultando. O senhor foi um Malafaia ao avesso. Um diz, não, nós não podemos, se o teu pastor estiver roubando, fazendo caixa 2, fazendo isso, não toca não, porque não toqueis em meus ungidos. Não toca não, sai da igreja, vai procurar outra igreja. Foi praticamente, o senhor poderia fazer esse apelo sem vergonha. O senhor poderia fazer, se o senhor tivesse respeito por vítimas que o senhor diz que defende de violência,
O senhor excluiria esse vídeo e faria um vídeo pedindo desculpa às famílias de várias crianças e vários lares que foram destruídos por seus amigos de atividade pastoral. Eu tenho aqui, senhor Anderson, um vídeo no meu canal de 5 minutos que eu resumo o que o senhor representa. Que resumo. Então veja que eu estou te refutando, além de refutar, eu estou te dando uma aula, mostrando que o texto que o senhor trouxe está fora do contexto, não tem cabimento, que o próprio versículo de número 24 é uma complementação clara, é o contexto imediato de um fato. Eu não vou nem entrar aqui para o debate se o texto é de Paulo, porque na academia já diz que não foi, e tantas outras cartas não foram, mas tudo bem, vamos tomar o texto como autenticamente paulino. Dentro da perícope delimitada em sua segmentação. O texto é uma instrução e que ela vai atender justamente condutas que deveriam ser tomadas por aqueles que estariam numa atividade. Primeiro, o texto não fala de pastor e nem fala de supervisores, episcopo. O texto fala de presbíteros. Isso porque justamente o presbítero era um oficial, era um ancião. Era alguém, justamente como o senhor disse, de um histórico ilibado, de idade avançada, não podia ser neófito, portanto, novo, em todos os sentidos, não só espiritual, ou sem uma formação sólida, e que, portanto, acusar alguém de tamanha envergadura moral, e pode-se chamar até social, deveria atender procedimentos. Onde está o pastor? Onde está o missionário? Onde está o apóstolo? Onde está o bispo? Não, é o presbítero. O seu amiguinho não é presbítero, ele é um pastor. E, portanto, todos sabem que a função de um presbítero é uma e a de pastor é outra. Então, este texto, primeiro, literalmente não se aplica ao pastor. Ponto. Segundo, o termo categorian também exige que seja um procedimento, vamos usar aqui, judiciário, numa perspectiva de termos empregados lá no Mediterrâneo pelos escritores do Koiné, significava um julgamento técnico, portanto procedimental juridicamente pela Beth-Din. Tudo bem? Está aprendendo, senhor Anderson? Aqui é de graça, o senhor aprende de graça. E logo seguido, me parader, logo também deixa muito claro que o fato de ser um presbítero não significa que alguns venham se revelar os crimes posteriormente e que, portanto, dever-se-ão pagar e serem julgados. Então, nós temos dois momentos na perícope que tratam de assuntos muito claros, de orientações doutrinárias, de procedimentos, vamos chamar aqui, éticos, morais e jurídicos, de alguma forma pensando na contemporaneidade do direito brasileiro, para você entender, ou que se pensasse o direito hebreu em Mishpatim, Tzedekah ou Hukot, tudo bem, mas pensando aqui, a forma com que o Beth-Din atuava, estamos falando que o fato de não se levar é um procedimento técnico, então tem que ser levantada uma investigação contra esse pastor, porque os indícios, nós usamos um princípio no Código de Processo Civil, que é o princípio da verossimilhança, onde, com argumentos probabilísticos e elementos que convençam minimamente a procedência, pode-se abrir uma investigação, pode-se oferecer uma denúncia, ou seja, o Ministério Público, pode-se. Agora, é evidente que dizer que alguém tenha cometido nesse sentido, tem que ter provas. E aí que está, é que os muitos casos de violência sexual contra crianças e mulheres, elas acontecem justamente a partir de análise técnica, por especialistas da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, por
especialistas técnicos, peritos forenses, que vão juntando elementos, entende? Agora, é evidente que a moça já está casada, e o vídeo dela demonstra que existe coisas podres por trás disso. E por quê? Porque numa hora o pai disse que chamava de mulherão, e também dizia, se eu te pego, e roubava um beijo. E a menina se surpreende. Logo, não era uma criança. Porque nenhum pai irá se dirigir a uma criança. Vamos pegar uma faixa etária para falar de criança de 12 anos para baixo, como mulherão, ou vai dizer, se eu te pego. E se dissesse, essa criança jamais iria esboçar uma manifestação como, pai, isso é da mamãe, porque não teria uma consciência para isso. Segundo, se rouba um beijo, se um beijo era algo comum entre o pai e a filha, por que uma filha em determinado momento, como ela mesmo diz, iria se espantar, e ele mesmo afirmou, de ter tomado um beijinho na boca? Gente, se eu tenho o hábito de estar beijando constantemente minha filha com selinho, e uma hora eu dou um selinho e minha filha diz, que é isso, pai? Ora, não é uma criança. Isso não era algo comum. Portanto, eles conseguem mostrar que essa família tradicional e moral, na verdade, a filha era tratada pior do que uma lá da Vila Mimosa. Isso é fato. Mas vem um pastor, um teólogo de boteco, porque ter diploma de teologia e nada é a mesma coisa, porque esse pessoal não entende de Bíblia. Se ficar de frente comigo no debate, quando eu jogar o texto grego, hebraico, aramaico, vamos analisar o texto no seu contexto, vai ter uma diarreia, vai ter que usar geriátrica o resto da vida. Então a gente tem que tratar esse tipo de, eu disse, contra a delinquência, contra bolsonaristas, que ele não é, diz que não, contra esse tipo de gente que vem a público mexer a merda e cagar mais, eu serei intolerante sim. Ainda mais quando esses indivíduos demonstram, já no jeito de falar, e eu estou usando aqui, gente, critérios analíticos de Freud, Foucault e Lacan, e também da supracitada autora já em Mentes Perigosas. Demonstram, cuidado com essas pessoas que falam mansa, sabe, assim, tipo assim, cuidado, tenha medo. Estão lançando livro, curso e um monte de coisa. E eles destroem a reputação de homens de Deus. Homens de Deus é o cacete. Que homens de Deus que vocês são? Homens de Deus aonde? Você veio a público criticar uma mulher que estava cobrando Pix, ganhou no processo, tudo bem, eu também concordei com você sobre o fato, mas vem a público e faz algo pior. Não conseguiu nem disfarçar. Olha os traços desse indivíduo. Olha para o rosto desse tipo de gente. Você consegue ver algum tipo de verdade? Nem ele está acreditando no que está falando. E mais, profissionais da área da mente, eu sou um leitor, um mero leitor. Aqui não falta materiais e boas obras para poder mostrar que esse indivíduo, nem ele acredita no que está falando. Até ele tem suspeita do que está acontecendo nos bastidores dessa família. Baseado em pequenos recortes. Pequenos recortes, não. Olha só, baseado em pequenos recortes. O texto que eu acabei de ler ensinando para ele, do versículo 24, diz, e alguns se manifestam depois. É o mesmo que eu dizer que pelo fato de uma pessoa durante 30 anos na vida política não ter roubado, e aí aparece uma suspeita em que ela está envolvida num esquema de corrupção, que ela é inocente. Aqui na minha cidade aconteceu, onde muitos acreditavam que um vereador de mandato durante muito tempo não tinha, pronto, veio a público, Ministério Público ofereceu denúncia, foi preso, e daí por aí vai, foi cassado. Então eu estou mostrando. Entende? Por que ele não leu o versículo 24? Ele não leu, não é porque ele não sabia que estava escrito. É porque o objetivo dele é manipular a opinião pública. E outra, senhor Anderson, eu te dou o direito de resposta, já que o senhor é teólogo, defensor, ou deve, se tiver formação em direito, melhor ainda. Eu te dou o direito de resposta para o senhor vir ao meu canal, para a gente bater um papo. Eu
vou mostrar para o senhor ao vivo. Aí o senhor se prepare. Porque eu vou abrir aqui, não são poucos processos não. São mais de 100, e por incrível, de pastores presos. Muitas vezes levam anos para se, de fato, chegar a um denominador e uma prova concreta de que um indivíduo tivesse abusado de uma mulher ou de uma criança. O senhor presta um desserviço à causa da defesa das pessoas que sofrem abusos. Se o senhor tivesse hombridade a assistir este meu vídeo, o senhor excluiria o seu vídeo e pediria desculpa. Diria para o seu público, gente, eu omiti o versículo 24. Não, é possível sim que alguém possa vir cometer práticas e só depois se revelar. Isso pode se revelar através, de uma autoafirmação. A mente fala e a boca, inclusive isso é bíblico, a boca fala o que o coração está cheio. Ou o senhor não vai usar esse texto agora, vai dizer que está fora do contexto também, porque vocês existem outros meios, agora está fora do contexto, tiraram do contexto. Eu gostaria muito de continuar com o vídeo dele, mas eu assisti todo o vídeo, mas é tipo de gente que está fazendo pior. Veja, ele conseguiu, ser 10 vezes pior do que o Lucinho. O senhor tinha que ter vergonha na cara, senhor Anderson, porque o senhor não merece nem ser tratado como pastor. Se tiver formação em teologia, eu quero fazer uma sabatina com o senhor para ver se o senhor vai passar. E não é o que o povo evangélico, dado a ponderação e a moderação, deve fazer. Não, o senhor é tipo Malafaia. Não, se tiver violentando criança, se tiver roubando, fazendo caixa 2, é isso que o senhor está querendo dizer. Só usou um outro versículo. Não, porque é homem de Deus, é porque tem uma vida, mas quer dizer que porque teve uma vida, as coisas estão ocultas. Inclusive o termo empregado lá é que tem coisas ocultas que só se revelam depois. Vai lá, tenha coragem de ler esse versículo e ensinar para o teu público. Gente, sobre o meu vídeo feito, como o senhor fez se retratando sobre o Bolsonaro, faça agora. Tenha humildade e vergonha na cara. Vou aqui tecer algumas considerações. Eu não vou nem colocar, gente, porque eu vou dar direito de resposta para ele, que eu quero ver se ele é homem para ficar de frente comigo. Ok? Para a gente debater esse assunto de forma jurídica, dentro de uma teologia moral, de uma filosofia moral. Entende? Para ver se realmente ele entende de alguma coisa. Ou é mais um mau caráter desse mundo evangelicalista, podre, onde, repito, o índice de pastores violentando mulheres e crianças é o maior da história do Brasil. E isso muitas vezes se dá por causa de gente como esse cara aí, entende? E gente como ele, eu vou tratar como tem que ser tratado, no máximo rigor moral. Se você entendeu a minha missão, o meu trabalho, você tem motivo para compartilhar, porque eles têm mídias. Os gados seguem, os alienados seguem. Se bem que no próprio vídeo dele nem todo mundo concordou não. Vai lá ver os comentários no chamado Instagram. Tá lá. Não colou. Mas o vídeo tá lá. Senhor Anderson, eu não sou Iago Martins e essa trupe que o senhor falou não. Vem ficar de frente comigo. Vou aguardar. Vou aguardar, tá bom? Pois bem, minha gente, se você gostou desse conteúdo e entendeu que realmente aqui é pau no gato sem massagem, enquanto tiver gente como esse cara e entre outros, que aqui vão tentar relativizar quando deveriam combater e vir, ele foi infeliz, é assim como, ele foi infeliz quando ele disse lá para jovens, desencaminhamento de menor, e consciente dizendo, vamos ali dar um BO e acabar com a festa do pessoal da Umbanda. São tipos de comportamento que para o Anderson não, é porque não. Mas eu estou aqui, vocês se preparem, tá, senhor Anderson, porque se eu chegar em Brasília, o castelinho de vocês vai desmoronar. Pode ter certeza.